Fala, galera. Aê. Boa noite. Boa noite. Galera. Boa noite, professor. Boa noite, Alaê. Boa noite, professor. Como é que o senhor está? Tudo bem? Boa noite, Raul. Graças a Deus. Tudo na mais perfeita paz. Muito bom. E tá muito bonito aí o cenário, hein? Ó, colocou o Incucacuca aí atrás. Faz parte da história, tem que estar presente, né? Tem mesmo, tem que estar presente esse estandarte aí, que já dá para ver um pouquinho do que é. Do que significa, né? O Incucacuca. Já dá partido para a gente despertar a Incucacuca da galera aí nesse começo. Justamente. Né? Perfeitamente. Muito bom. Bom, então, vamos lá, né? Esse projeto, ele nasce dessa época da pandemia, né? Dessa época da quarentena, e para nós do Bloco do Jatobá, a gente conversou e nós precisávamos fazer alguma coisa para fomentar o meio dos blocos de rua de São Paulo, né? Visto que é um movimento tão forte e tão distinto ao mesmo tempo. Então, a partir de hoje, nós estamos iniciando aí com chave de ouro, professor Luiz Homero, diretamente de São Luís do Paraitinga, e estamos iniciando esse programa que se chamará de Bloco e Bloco. Todas as quarta-feiras, às 19h30, nós estaremos aí conhecendo um pouco da cultura de diferentes blocos de carnaval de São Paulo, né? As dificuldades, os desafios, e compartilhando com a galera aí, realmente fomentando a cultura popular. Então, desde já, professor, seja muito bem-vindo e gostaria que o senhor se apresentasse aí para a galera. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu me chamo professor Luiz Homero, eu sou músico desde os meus 11 anos. Eu sou formado em arte pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu fui professor da Escola Monsenhor Inácio Joia, de São Luís, e também professor da Rede de Ensino de Taubaté. Atualmente estou aposentado e moro em São Luís do Paraitinga. Eu sou casado com a Iris, e pai da Sheila e do João Luiz, que é o atual presidente do bloco Incucacuca. E tenho um neto, que é o Davi Luiz, que, sem dúvida, é o mais encucado da família. Eu sou também amigo de uma grande galera de encucados, fazendo parte o Alaê, Raul, Michel e uma boa moçada do bloco Jatobá, o que nos orgulha e muito de podermos contar com as suas sinceras amizades. Olha só, igualmente. Muito obrigado, professor. É uma honra. Honra nossa. É uma grande honra mesmo. E aí, então, nós trabalharemos aqui com um bate-papo, né, descontraído. E perfeitamente. Estamos aqui. Que eu acho que é importante para nós entendermos aí. Iniciando, então, a gente gostaria de saber, professor, quando que foi o primeiro contato do senhor com o carnaval de rua? Então, o meu primeiro contato foi ainda criança, na cidade de Ubatuba. Quando criança, eu ia, todas as férias, eu ia passar na casa dos meus tios, em Ubatuba. E lá meu tio fazia questão de, no carnaval, comprar máscara para nós. E eu, Luiz Homero, criança, acho que de 7 anos na época, eu me sentia muito orgulhoso e saía pelas ruas, eu e meus primos, desfilando lá, já naquela época, encucando a cuca dos batubanos. E, com certeza, foi daí a marca que, quando eu montei um bloco, eu fiz questão que no meu bloco pudesse os foliões usarem máscaras. Olha que legal, muito bom. E aí, isso quando criança, mas quando que surgiu o primeiro contato, assim, em produzir carnaval, professor? Que o senhor pensou assim, pô, agora eu preciso fazer o meu carnaval, preciso idealizar alguma coisa. Qual foi esse primeiro contato que você teve que te despertou essa vontade de produzir? Foi justamente quando, em 1980, ou seja, em 79, houve a crítica, né? Que veio uma emissora de televisão e falou que os luizenses não brincavam carnaval porque há 50 anos eles temiam do nascimento de rabo e chifre dos foliões que brincassem o carnaval. E daí, com essa crítica pejorativa, nós, luizenses, que, na verdade, na época, a gente ia muito para Ubatuba, a gente não estava muito preocupado
em que na cidade houvesse produção de carnaval. Daí foi quando mexeu com o brilho nosso, e nós resolvemos, então, a partir dali, começarmos a pensar e desenvolver um trabalho de carnaval. E eu aproveitei essa ideia, que, no caso, particularmente, ficou muito a minha Cuca, e montei o bloco em Cuca-Cuca, dando resposta a ela, justamente usando como temática a Cuca, que é um personagem que tem rabo e chifre, que era justamente o que o padre da década de 30 falou, que seria rabo e chifre, e também ela ajudou a retornar essa intenção. Aí eu fiz a Cuca tendo rabo e chifre, que ela tem justamente o rabo é a sua língua. Sim, nossa, Tem muito o chifre na genial. testa. Que genial, que genial. Aproveitando, E então... de feição diabólica, que é justamente pela crítica do padre, que nasceria colocando assim, justamente essa ideia de que seria diabólico. Sim, sim, essa história ela é muito maravilhosa, né? A gente sempre comenta, né, nas nossas conversas, né, ou a gente até espalha para a galera que não conhece também essa história magnífica, né, que foi espalhada em São Luís do Paraitinga, que nasceria rabo e chifre, né, em quem pulasse carnaval, rabo né? E chifre, justamente. E é muito legal saber Perfeitamente, então, justamente. dessa relação que tem com o bloco, né? Aproveitando então, professor, conta pra gente como que foi esse surgimento do bloco, né? E, né, já que você estava explicando já o comecinho disso, como que foi o surgimento, como que foi lá no começo, né, os primeiros anos, e explica também para a galera o que é o Mundo em Cuca-Cuca. Justamente, o surgimento foi para dar resposta à reportagem, que para nós foi bastante maldosa, porque São Luís sempre foi uma cidade tranquila, e não brincava o carnaval porque já tinha aquilo por tradição, mas nós nem sabíamos dessa história de padre da década de 30 e que fez essa colocação. Então nós não brincávamos por uma questão de opção. Perto de Ubatuba, quando chegava final de ano, nós íamos para Ubatuba e ficávamos por lá e divertimos por lá. Frente a essa condição que houve, então, essa crítica, houve esse interesse. Na época, em 1980, o Clube Imperial Luizense resolveu promover 4 noites de carnaval, que o pessoal, então, para mostrar que, de repente, ninguém temia o rabo e chifre, foi nos bailes e houve maior sucesso. Em 81, eles lançaram, com a iniciativa também da prefeitura, os primeiros blocos. Daí foi quando eu percebi que, nessa época, eu estava vindo de Taubaté para São Luís, que eu era me tornando professor de São Luís. Daí eu vi que estava, assim, muito interessante os blocos, mas os blocos estavam, assim, indo muito para o caminho, assim, para o samba, etc., que era seguindo o modelo de televisão, né, de Rede Globo e etc. Daí eu vi que dava para a gente explorar marcha, que é mais predominante em São Luís, que é uma terra que toda a vida teve muitos músicos, tocam em banda e tal, e que o predomínio é marcha. Daí eu achei que daria para a gente trabalhar com marcha também no carnaval, e daria para a gente trabalhar assim, as assombrações, entre aspas, de São Luís do Paraitinga, Cabra Cega, Porco do Santo Leitõezinho, e, enfim, usar o carnaval como um adendo para poder informar essa rica cultura de São Luís. E daí foi quando eu usei essa ideia de que nascia rabo e chifre, e nessa primeira marchinha que foi feita, que eu fiz, que se chama de Rabo e Chifre, que foi lançado em 1982, que foi o primeiro ano do Bloco Cuca-Cuca, justamente nessa letra eu coloco essas deidades luizenses do folclore que agradaram muito, permitia que o pessoal saísse mascarado. Nessa situação, aqueles que tinham vergonha puderam sair no bloco Cuca-Cuca, e aqueles que frequentavam bastante a igreja, que não queria, de repente, se expor ao padre, também pondo máscara, eles acharam que dava pé para eles. Daí, eu fiz um critério de crachás para eu ter domínio de quem estava brincando no bloco. E ali foi grande novidade para mim, porque eu pude conhecer muitas pessoas bem ligadas à religião, né, à igreja, que gostavam de carnaval. E com isso nós saímos, e com aquele monte de mascarados, e deu muito certo.
Que maravilhoso, professor. Essa história do bloco, ela é muito maravilhosa, né? Essa ligação com a lenda diretamente, né? Isso, justamente. Não Valendo. só as lendas dos bonecos, né? Mas a própria lenda do carnaval, né? E buscando essa situação de dar resposta a esses 50 anos de ausência do carnaval em São Luís, né? E foi justamente por causa dessa condição que inculcou a cuca do luizense. Sim, sim. Muito, muito legal. Que gostoso conhecer essa história. O Alair tá por aí? Tá aí, Alair? Ó, Alairzinho. Oi. E aí, tá por aí? Não, é porque tava dando uma leve travada aqui, mas acho que eu já consegui resolver. Ah, legal, legal. Essas coisas de tecnologia, né? É, a gente fica à mercê, né? Não tem jeito. Então, Né? continuando então, professor, a gente queria saber, porque a gente vê que a maioria dos blocos, né, em São Luís do Paraitinga, eles têm algumas tradições peculiares, né? E aí, nós gostaríamos de saber quais são as tradições do bloco em Cucacuca, na sua saída. O que é aquilo que não pode faltar no Cuca antes de sair? Justamente, a grande tradição nossa é procurar se contar, através de bonecos, as lendas do folclore de São Luís. E o que não pode faltar mesmo é justamente o ritual que tem a presença do bruxo Pagéia. Pagéia é justamente aquele bruxo encarregado de fazer com que, naquele momento que estamos preparando para o carnaval, ele faça um despacho para que os maus espíritos vão embora para o além e deixem o ar, o isense, bem propício para receber as boas deidades que são representadas justamente pelos bonecos de Cucacuca. Que saem, assim, encantamentos pelas ruas da cidade, juntamente com os foliões. A gente que já passou por né, por esse ritual, a gente sabe o quanto é emocionante esse ritual do Pajé no começo do Incucacuca, né? Sempre contando com foguetes, né? Inclusive tem esse dado do foguete. O dado do foguete é justamente procuramos assim soltar foguetes, né? De preferência assim, 7 rojões, que é justamente para poder espantar esses maus espíritos. E que essa condição de rojões fez com que surgisse hoje uma festa que é bastante importante em São Luís, que é a festa junina, que se chama do Chipupum, que foi o que nós, na época da década de 80, denominamos esses espocar dos fogos como sendo o espocar do Chipumpum, que é justamente quando o foguete ele é soltado, o foguete de vara, ele faz depois pum, pum, daí surgiu o Chipumpum. Muito bom, muito bom. Nossa, é genial saber conhecer isso também, que eu sempre então, de onde que veio esse nome do Chico. É um detalhe, né? É um detalhe, a gente é o sempre... nosso da década de 80 dos 7 rojões. Olha que legal, meu. Aproveitando essa deixa que você falou um pouquinho dos bonecos, fala um pouquinho dos principais bonecos aí do Cuca, que o Cuca tem uma infinidade de bonecos, né? Mas conta um pouquinho dos principais aí que você considera os principais e um pouquinho da história deles, da lenda deles. Olha, então, a gente pode começar até mesmo falando sobre a Cuca, né, que é o primeiro nosso boneco, né? Depois a gente vai falar do Cabrá. Então, a Cuca, que é justamente, a gente denomina Cuca com C e Cuca com K, que tem uma feição diabólica, que é justamente para ficar dentro daquela condição do que foi lançado na década de 30, que quem aplicasse o carnaval nasceria rabo e chifre, que isso daí foi entendido como sendo uma manifestação diabólica. Muito bem, então a Cuca, para nós, segundo os contos populares, ele vem ao mundo justamente para espantar as criancinhas.
desobedientes. Porém, a cuca de Paraitinga, que é também chamada de Cuca-Cuca, que foi o primeiro boneco do Carnaval de São Luís, saiu às ruas em 1982. Tem 3 cores: vermelha, branca e preta. A cor branca simboliza a paz do povo de São Luís. A preta é justamente para recordar aquela reportagem maldosa feita em 1980, que cucou luizense. E a vermelha, a reação energética desse povo que deu origem a esse carnaval maravilhoso. Muito bem, daí feito a cuca, o luizense não hesitou mais e saiu às ruas desde 1982 com muito entusiasmo, que estamos assim até hoje com esse excelente carnaval de São Luís. Que maravilhoso. Que maravilhoso. E é o mais legal é o quanto o bloco em Cuca-Cuca ele tem a importância, né, nesse ressurgimento do Carnaval de São Luís, né? Justamente. E daí teve depois um outro personagem que é a Cabra Cega, né? Então a Cabra Cega é uma pessoa... A Cabra Cega é uma bruxa que ela vem do mundo antigo, do mundo velho, que é justamente lá no continente europeu, que chega ao mundo aqui, ao mundo novo, Brasil, e vem com a finalidade de devorar as criancinhas pagãs. Então a gente vê aí a relação que tem desse intuito religioso. E ela também serve de símbolo das pessoas ignorantes, que são aquelas pessoas que acham que veem, mas que não enxergam nada. Então, justamente, daí por isso que ela tem aqueles olhos vendados. A cabra cega utiliza desse seu tapume negro, né, que é justamente um pano negro que tem sobre os olhos, que é para camuflar os seus olhos que são cegos. Alguns pais, então, na presença dela, quando chegava às casas, o que eles faziam? Negociavam com ela aceitava a negociação. Eles prometiam que em breve iriam batizar as crianças, né? Porque ela era uma bruxa que ela buscava crianças não batizadas. E que, em razão disso, ela era presenteada. Ela recebia bonecas, vinhos, pão. Por isso que ela tem a cestinha, né? É, a cestinha, que conclui que são os símbolos da Eucaristia, né? Sim. Esses 3, que é o pão, o vinho, e o pão, o vinho, e também... enfim, o pão e o vinho, que é o símbolo da Eucaristia. E boneca, porque era negociação para não levar a criança. Sim. Então, essa era justamente a história da cabra cega, que, num deduzir do que representa para o mundo de Cuca-Cuca, é justamente de que o batismo é muito importante, e ele é um amuleto da alma. Então, que as pessoas devem, desde que nasce a criança, fazer o batizado para essa criança não ter esse risco de repente, ser devorada por essa bruxa que se chama cabra cega. Então, percebe-se que aí existe esse elo entre a igreja e essa condição da pessoa não ficar sem o batismo. Então, essa é o simbolismo para essa nossa bruxa cabra cega. Depois tem uma história do Cabrá. O Cabrá também é bastante interessante. O Cabrá, o que ele é? Ele era representado aqui em São Luís como sendo advogado do diabo. Porque ele era um especialista em usurpar terras, especialmente da igreja. E que ele fumava as criancinhas, também aves algorentas, para a purificação da sua alma. E daí é contado no fato que, em 1780, no topo aí do morro da Rua do Rosário, próximo à igreja, houve uma discussão do padre Floriano com o Cabrá, que o padre Floriano o repreendia justamente por quê? Porque o Cabrá estava com a intenção de tomar terras da igreja, que justamente onde até hoje existe, que é o Campo Santo da igreja, que é o cemitério. E nessa discussão, ele se exaltou demais, teve um mal súbito e morreu. Foi levado, foi enterrado o padre de uma forma bastante humilde, fez o enterro dele, colocou nesse mesmo cemitério que ele queria usurpar. Porém, depois de 20 anos, com a morte da mulher, o coveiro descobriu que até mesmo os micróbios rejeitaram, o corpo dele continuava intacto. Então, o que fez? Ele foi expulso daquele Campo Santo e foi jogado na Terra Podre, que é justamente onde fica no alto do Cruzeiro, além de onde tem o Santo Cruzeiro. Então, aquela região para trás do Santo Cruzeiro era a região dos malfeitores, daqueles que eram
as nossas assombrações. E o Cabral foi para lá. E lá ele conviveu por muito tempo e que agora a gente tem ele na presença, que ele sai no carnaval, justamente com uma criancinha, que é uma maneira de ele estar ali mostrando que ele está purificando sua alma, melhorando seu espírito e brincando no carnaval do Cuca-Cuca e fazendo com que as pessoas lembrem desse fato histórico que é do século XVIII, que conta aí nos pergaminhos luizenses que a história é real. Que genial, olha só, essa eu não conhecia do Cabral. Eu não sabia então, dessa relação, justamente. Com a cultura luizense. Depois nós temos também a Porca dos Sete Eleitõezinhos. É boa. Trata-se de uma donzela que era adúltera e ela tinha caso com os coronéis. Porém, depois dos casos, ela se engravidando, ela abortava as crianças. E ela, no sétimo aborto, ela foi amaldiçoada e se transformou numa porca. E que essas suas crianças retornaram ao mundo, mas em forma de leitõezinhos. E consta, inclusive, se vocês observarem no boneco, na pupila existe o esplendor da época que ela era caso dos coronéis. Então, tem uma fotografia dela na pupila do olho, justamente ela quando era linda. Então, a gente percebe que essas condições que o pessoal de antigamente inventava, era talvez justamente para servir de freios, para que aquelas outras donzelas bonitas não quisessem ter caso com os coronéis, porque os coronéis não iriam, de repente, assumir aquela responsabilidade e sobraria para a mãe. E se fizesse o mesmo caminho que foi feito por essa donzela, poderia ser amaldiçoada e se transformar também em porca dos 72. Então, com essas histórias, nós passaríamos a ter freios, muitas moças bonitas deixarem de ter caso, porque tinham medo de também serem amaldiçoadas e se transformarem em porcas do mundo de Cuca-Cuca. Genial, a gente estava fazendo uma prévia ontem, né? E você estava exatamente contando para a gente, né? Essa relação, né? Que quando a gente bate o olho, vê, né? O bloco Mundo em Cuca-Cuca, muita gente deve pensar, né? Ah, mas isso deve ser referente ao diabo, né? É um bloco do mal e tal. Só que por trás de todas essas boas. De mensagens boas. O Cuca-Cuca, tem totalmente a atenção para quem, justamente, para quem não compreende, ele tem assim uma ideia até que a gente está querendo fazer uma coisa diabólica. Não é nada disso. Nós estamos querendo passar outras mensagens, mas tem que compreender o sentido do que representa. E é o que o pessoal não tem esse conhecimento, né? E que vem se perdendo cada vez mais, né? Principalmente nesse âmbito do imaginário, né? Hoje, com as tecnologias, as crianças, né, principalmente, estão cada vez se imaginando menos, né? Perfeitamente. Tudo ali na mão, né? Eu, por exemplo, eu tenho... É muito bonito. Eu tenho essas informações porque, quando eu era moleque, era costumeiro, aos finais de ano, a minha casa fazia presépio. E daí precisava pegar musgo. Musgo era uma espécie de um capizinho que conseguia com facilidade lá na Mata Terra Podre. Ou seja, depois do cruzeiro aqui, onde tem o cruzeiro, a parte de trás se chama Mata Terra Podre. E minha mãe, então, solicitava que eu fosse até a casa de uma senhora que era muito gentil, amiga da minha família, chamada Minha Carola, e justamente ela ia, quando eu ia buscar lá na Mata Terra Podre, né, o musgo, ela ia contando essas histórias para mim. Então foram histórias marcantes que ficou na minha ideia. Quando veio o carnaval, eu falei, nossa, por que nós vamos perder uma riqueza dessa? Vamos soltar, e soltamos através do mundo em Cuca-Cuca. Maravilhoso, maravilhoso demais. Muito bom, professor. Eu tenho uma curiosidade aqui, que muitas pessoas ficam com dúvida, né? Inclusive eu também, quando eu entrei nesse mundo em Cuca-Cuca, eu olhava algumas coisas que estavam escritos em Cuca-Cuca com C e outras coisas estavam escritas em Cuca-Cuca com K. Qual que é a diferença do C e do K? Essa simples letra. Perfeitamente. É uma forma assim que a gente carregou na expressão para justificar assim, um estado de espírito. Então, é quando vem Cuca-Cuca com K, que até mesmo esse símbolo que está aqui atrás de mim está com C. Por que ele está com C? Porque eu tenho assim domínio
da situação, eu sei que isso aqui é uma magia de expressão artística. Então, não é nada para ficar assustado. Então, como eu não tenho medo, daí é encuca-cuca com C. Agora, quando é um fulião, ou seja, um encucado medroso, daí ele representaria esse personagem e na escrita seria com K. Então, encuca-cuca com K é para quem tem medo. Para quem não tem medo, é encuca-cuca com C. Essa história é real. Muito bom isso, né? Muito diferente essa história, né, meu? Sempre que a gente vê, a gente não consegue ter essa dimensão, né? Muito bem, muito bem. O professor, eu gostaria de perguntar, né, fazer uma pergunta agora, direcionada mesmo à parte do trabalho de carnaval mesmo, né? Que é quando a gente tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer para o bloco sair na rua, né? Então eu queria saber do senhor quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram lá na década de 80 para colocar o bloco na rua as primeiras vezes? E quais são essas dificuldades que vocês enfrentam até hoje? Então, desde o começo, tudo é difícil. Nós tivemos muita dificuldade, até mesmo porque a nossa ideia, na época que o padrão era Carnaval Rio de Janeiro, o pessoal achava que Carnaval tinha que ser assim, esse modelo dessa fantasia bela. E nós passamos assim, a informar que o nosso estilo de Carnaval seria assim, belo, porque tem que ter olhos que enxerga a beleza dele, mas que para aquelas pessoas que não quisessem enxergar, que tinham como padrão o Carnaval do Rio de Janeiro, ele seria muito feio. Então a gente enfrentou muita dificuldade quando começamos a participar das reuniões que havia em São Luís para montagem de blocos, e que nós falávamos das nossas ideias, o pessoal falava que nós estávamos ficando louco, que aquela ideia nossa ia acabar de vez com o Carnaval, porque Carnaval não era nada disso. E nós falávamos que não, que o Carnaval era uma manifestação popular, do povo, e cada terra tinha a sua manifestação. Nós não precisávamos assim, ficar nos servindo de modelo de televisão. Então, foi quando houve muita reação contrária, mas a gente insistiu na ideia, nós ficamos assim, até mesmo proibidos de participarmos do carnaval oficial, que saía às 9 horas, e falaram, então, nós não vamos deixar vocês participarem. Tudo certo, mas a gente vai participar. Daí eles falaram, não, mas não pode participar, porque o carnaval, ele está sendo assim, né, patrocinado pela prefeitura, então como é que vocês vão sair fora do oficial? Nós falamos, não, a gente quer fazer uma manifestação popular, e nós vamos sair. Daí, depois de um certo tempo, de muita assim, rejeição por parte de quem não estava nos compreendendo, a prefeitura nos chamou e propôs para nós, vamos fazer o seguinte, então, vocês não vão sair às 9 horas, mas vocês vão poder sair meia-noite, porque a preocupação nossa é que você, Luiz Homero, está fazendo um boneco que é muito feio, inclusive a gente está preocupado, porque você vai mexer com a igreja, porque você traz uma ideia que foi justamente que fez parar o Carnaval 50 anos, e que, de repente, isso daí vai trabalhar tudo de novo. Mas, já que vocês insistem, vocês vão poder sair depois da meia-noite. Falando, tudo certo. Daí foi quando eles saíram, conforme o itinerário oficial deles, que saía pela rua Coronel Domingos Castro, em frente à Casa da Lavoura, indo até a praça, e daí nós falamos, bem, já que está por nossa conta mesmo, nós vamos sair lá do Alto Cruzeiro, saímos da Casa do Oswaldo Cruz. E da Casa do Oswaldo Cruz fomos até o Rosário, e do Rosário descemos. E deu certo esse itinerário, que até hoje é o itinerário oficial do Carnaval de São Luís. Então, a gente enfrentou muita dificuldade, porque o pessoal ficava bravo com a gente, mas a gente acreditava na ideia, não cedemos, fomos, assim, de repente, até quase que expulsos de participar, mas depois a prefeitura entendeu que realmente a gente podia participar, e deu certo. Começamos a sair, o primeiro ano o pessoal dizia que a gente não ia sair, não ia nem ter público, porque o oficial, que era o forte de todos os blocos existentes em 81, que existiram em 81, que saíram em 82, ia sair às 9 horas. E o nosso, para ser diferente, ia sair meia-noite. Daí o que aconteceu? Deu um reverso, porque o pessoal saiu às 9 e depois
correu todo mundo para sair também com a gente. Na época, a gente deixava a fantasia bem assim, à vontade, que era um roupão que a gente queria que a pessoa usasse, podendo usar máscara. Aí foi quando o pessoal que era desses blocos oficiais fazia fantasias, todas assim, bem assim, estilo Rio de Janeiro, bonitinha, tal, tal, tal. E o nosso não, eles pegavam, colocavam um lençol e saía. E deu certo, a ponto que depois surgiu até em São Luís hoje o Bloco do Lençol. E tem, assim, essa referência de nos lembrar do início do nosso bloco em Cucacu, que a gente permitia que o pessoal saísse, quem não tivesse fantasia, até mesmo em lençol. Genial, né? Genial a relação, principalmente, né, do carnaval com a política, né? Nesse aspecto, né? Que o senhor explicou justamente. o carnaval vindo sempre como forma de protesto, né? Desde do seu princípio, né? Muito, muito bom, meu. E principalmente democrático também, né? Vocês trazem um carnaval mais democrático, acessível para todos, né? Para todo Justamente. mundo. Né? A nossa intenção foi essa, por isso que a gente liberou na época, podia ser de lençol, podia sair da fantasia, o pessoal vinha perguntar qual é a fantasia, não, sem cuca, sua cuca, que o carnaval está na sua cabeça e venha. Aí o pessoal fazia o que queria, Genial. E até mesmo havia aquele pessoal que fazia fantasias, né? Muitos deles, até mesmo para confundir, para encucar a cuca das pessoas que os conheciam, eles trocavam de sapato. Trocava o sapato para sair, porque daí saía fantasiada, a pessoa ia tentar identificar com o sapato, ela é fulano e tal, conhece esse sapato, e não era nada. Era justamente também porque ele já tinha trocado com o amigo dele. Então, isso tudo foi acontecendo, e daí houve muito nesse primeiro ano que a gente saiu com a temática de rabo e chifre, que as pessoas perguntavam assim, mas quem é ele, quem é ele? Quem é quem é? Quem é quem é? Daí no segundo ano eu soltei, quem é quem é? É uma ave, e que é justamente a temática e a marchinha símbolo até hoje do Cucacu, que saiu depois do Rabo e Chifre, que ela saiu em 83. 82 saiu o Cucacu. De Rabo e Chifre, e em 83 saiu Quem é Quem é, que toca até hoje. Muito bom. Professor, então, um lance interessante, nós temos um vídeo aí, o Raul preparou um vídeo pra gente, de 1990, que é um vídeo que tá lá no canal do Mundo em Cuca no YouTube, né? Inclusive, perfeito. Aí fica a dica pra galera que quiser conhecer mais aí sobre o que o professor tá falando e esses registros, tem o canal do Mundo em Cuca lá no YouTube, que tem bastante coisa antiga lá. Então, vocês podem estar acessando lá, tá bem público para todos. E aí o Raul vai colocar esse vídeo para a gente ter uma ideia de como que era o Carnaval de São Luís do Paraitinga em 1990. Vamos lá, então. Vamos lá. Durante 4 dias, em todo o coração, aqui nesses sertões, presente, se movimentem! Quem é? Quem Cuca, usada por nós. Quem é? Quem Cuca, usada por Noé. Ave preta de feitiça, gosta muito de carniça, seu feitiço é muito especial. Essa ave carniceira tá de bando, na sujeira também dá o nosso carnaval. Quem é? Uma ave tem Cuca, usada por Noé. Quem é? Uma ave tem Cuca, usada por Noé. Ave preta de feitiça, gosta muito de carniça, seu feitiço é muito especial. Essa ave carniceira dá de bando, na sujeira também dá o nosso carnaval. Quem é? Uma ave tem Cuca, usada por Noé. Quem é? Uma ave tem Cuca, usada por Noé. Ave preta de feitiça, gosta muito de carniça, seu feitiço é muito especial. Essa ave carniceira dá de bando, na sujeira
cultura também tá no nosso carnaval. Quem é o Cuca, Cuca? Usada por Noé. Quem é? Mave, Cuca, Cuca. Usada por Noé. A bebida de bebida gosta muito de carniça. Muito bem. Nós vimos 2 vídeos aí, Muito então. bem. Perfeito. O primeiro, ele é da década de 90, né? Perfeitamente. Da década de 90. Nós temos um registro. E esse segundo vídeo que nós vimos aí, mais atual, né? É do meu acervo pessoal, 2019. Perfeitamente. Então, foi o penúltimo desfile que nós tivemos aí no Carnaval. Isso. Você esteve aqui também no lançamento da loira, né? Do banheiro. Não esteve? Isso, exatamente. Certo, que daí a gente lançou. Porque, na verdade, o bloco vai existir, começa em 82, e ele existiu até 1995, saindo maciçamente. Só que em 95 ele estava bombando, ele estava saindo, acho que, 4 mil pessoas. Só tinha um bloco, era o bloco do Cuca-Cuca. E daí estava travando muito, então a gente resolveu dar um basta. Daí foi quando a gente saiu fora. Deixamos assim, representando o Cuca-Cuca com um bloco que a gente chamou na época de Bloco do Urubu, porque tocava a música do que é sobre o Urubu, e também da Coruja. E daí, em 2017, é quando o João Luiz, meu filho, ele toma a frente com os amigos dele, e eles fazem retornar um Cuca-Cuca, com todos os bonecos, porque quando, antigamente, antes que saíam só o Urubu e a Coruja, só saíam esses 2 bonecos, os demais ficavam guardados. Porém, a partir desse ano que sai a loira, daí... Opa. Travou um pouquinho o professor. Deu uma travada lá, professor? Deu uma travada nele. Mas já que volta. É um lance bem engraçado, né, velho? Essa relação com os bonecos e a cultura folclórica, né, velho? Isso daí eu acho que é um lance que marca realmente o Cuca-Cuca enquanto bloco, né? Cada personagem que tem, né? Sim, mano. O tamanho da importância, né? Não só como manifestação de carnaval, mas a importância como manifestação cultural popular brasileira, né? Que traz com a manifestação carnavalesca a história da cidade, né? Então é isso que é o genial, né? Do Encuca-Cuca e de diversos outros blocos também, que apresentam essa característica, né? De trazer a cultura da cidade, justamente. A gente, junto, né, com ele. A gente tem como foco as nossas raízes. A gente não busca nada que é assim de fora, a não ser aquela cultura que é o caso, de repente, da gente trabalhar com lobisomem e tal, que é coisa universal, que também chegou até São Luís
Então faz parte da nossa cultura. Mas, de preferência, a gente trabalha muito com temáticas genuínas nossas, daquilo que inculca a nossa cuca. Muito bem. Muito bem. Professor, a gente tem uma pergunta aqui para o senhor. Nós vamos dar uma pitadinha da parte política, né, de São Luís do Paraitinga. Então, nós queríamos saber qual que é o incentivo cultural e financeiro que a prefeitura da cidade ela fornece para a produção e a manutenção dos blocos de carnaval durante o ano e também aos seus desfiles. Esse é algo bastante sério, que desde o começo, não é agora. Toda a vida a gente teve que trabalhar com recursos nossos mesmo, não há estímulo, infelizmente, dessa parte financeira para que nos ajude a trazer mais essas ideias que não precisem sair do nosso bolso, por parte das esferas de governo. Desde o começo foi sempre com muita dificuldade. Eles alegam que eles dão prioridade para saúde, que a gente entende que é muito importante mesmo, educação, mas não seria assim ruim se viesse alguma coisa também para ajudar essa nossa cultura. Então, o que acontece é isso. O que acontece hoje é que nós estamos vivendo desde a origem do Cuca-Cuca, desde 82, é quase que zero, não ajuda em nada. Da parte de bonecos, se queremos fazer, nós temos que colocar-se para que os nossos próprios foliões nos ajudem, porque da parte de governo não nos ajuda em nada. E até mesmo a preocupação nossa, que a gente gostaria que houvesse, que o Cuca-Cuca, por ter essas características de pessoas usar máscara, de sair muita família com criança, a gente sai muito preocupado, porque o bloco sai sempre por último, e é quando pega o pessoal bem embalado. Então, a gente queria muito ter, assim, uma guarda boa de segurança, para poder manter, principalmente, dar equilíbrio para segurar as famílias. Mas não acontece, sai meio Deus dará. Tem dado certo até hoje, graças a Deus não tem acontecido nada, mas nós não temos ajuda desse aspecto nenhum. Poxa, então. E é triste saber isso, né? Porque a gente vê o Carnaval de São Luís com um tamanho gigantesco, né? Um carnaval que tem uma importância nacional, né? E justamente, a gente também sente isso. Saber que as políticas públicas, né, não são voltadas aí não, incentivo cultural. Não incentiva, nessa parte eles estão... Infelizmente, eles alegam assim, os motivos deles, que a gente também não tira a razão, porque de repente vai que tenha pouco recurso mesmo, então passar para nós, que passa para a saúde, que passa para a educação. Mas o lamentável é esse, que da parte nossa não chega nada mesmo. A gente faz o que faz, mas tudo com recurso próprio. Não é muito diferente do que acontece em São Paulo. Então, infelizmente, acho que faz parte da plataforma política, né? A cultura, eles deixam um pouco se vir. Principalmente essas manifestações culturais que são tão importantes, né? E que estão se perdendo com o tempo, principalmente por essa sucatização. E principalmente você vê que é lamentável que São Luís, se tem, de repente, até mesmo essa consideração cultural, muito se deve ao carnaval. E parece que eles não estão nem aí, e querem que venha turista, mas essa base mesmo, que é a raiz para causar turismo, é zero. De apoio, né? Poxa, e bacana. Aproveitando então esse gancho, eu queria perguntar para o senhor, então, já que a prefeitura não dá esse apoio, eu imagino que tenha que ser buscado recursos de outras formas, né? E vocês trabalham a venda do bloco para outras cidades, para outras instituições, e você acredita que a cultura popular ela também pode ser considerada um produto assim vendável, né? Que a gente pode viver disso? Então, justamente, a gente procura a gente não deixa de sair. E oportunidades que a gente percebe que vai ser útil, a gente sai. Como a gente saiu até mesmo esse ano passado, foi lá para o sítio do Pica-Pau Amarelo, já teve um ano aí que a gente saiu, foi para São Paulo aí para participar
aí do Sesc, Peleizinho, né? Vocês até foram bastante, assim, companheiros nossos. Então, a gente procura sair, mas tratando-se de sair em época do carnaval, a gente não sai. A gente não sai porque a gente segue arrisca um lema que é da origem nossa. E quando a gente soltou em Cucacuca, a gente soltava muito esse lema, que é o seguinte, a informação, que cada povo tem o seu uso, que o Carnaval de São Luís é feito pelo povo de São Luís para o povo de São Luís, com as músicas e os mitos de São Luís. Então, no Carnaval, a gente procura ficar, mas em ocasiões assim, que precise, que tenha oportunidade de exposição, a gente não faz questão, não, de sair até mesmo para divulgar essa nossa cultura, que é muito rica. Sobre essa condição de cultura popular... Importante saber disso. Então, a gente entende o seguinte, conforme já vem expresso, né? Cultura popular, então é a cultura do povo. Então, se é do povo, a utilização dessa cultura como produto, para nós não assim, aprovamos quando há interesse particular. Tá? Então, mas a gente respeita aquele que tem esse interesse, que pensa diferente. Mas para nós, não. É cultura popular, do povo, não é para finalidades assim, de ganhos particulares, por favor. Muito bem. Sim, muito bom. Professor, pelo que eu estou percebendo, o senhor frisa muito, só para deixar bem claro, então, aqui, o Carnaval de São Luís, realmente, ele se dá formato como Festival de Carnaval de Rua a partir do ano de 1982, correto? A gente frisa muito isso porque a gente entendeu que nós tivemos muita dificuldade para chegar com o nosso modelo, mas que depois que chegou, aqueles modelos que a prefeitura queria cultuar, que era justamente modelo da televisão, não deu certo. Daí eles acabam e vem todo mundo para o modelo do Cucacuca. Então, a gente acha que nós ajudamos assim, a dar uma cara e sentido para esse carnaval luizense. Muito bem. E aí agora a gente queria fazer uma pergunta para o senhor, bem específica aí, né? Qual que foi o momento mais marcante para o senhor durante essa trajetória aí do Cuca? Essa é a primeira pergunta. E depois, um fato que o senhor considera bem engraçado para o senhor contar aí para os telespectadores que estão assistindo essa live, para que eles possam dar risada junto aí. Então, para mim, assim, um fato bem marcante que houve com a existência do Bloco Cucacuca aconteceu no início, na década de 80, né? Porque a gente soltou o bloco preocupado, até porque a gente tinha boa intenção, que foi o que hoje o pessoal compreendeu, mas naquela época o pessoal não entendia, achava que a gente queria mexer com a igreja, que a gente queria ser diferente, que a gente ia assustar a criança e tal. E a gente, por permitir o uso de máscara, conforme eu falei no início, faz parte do meu início de carnaval, então, para sair mascarado, eu procurava vender crachás, que a gente vendia crachás. E a maior surpresa para mim foi justamente que quem ia comprar crachá eram muitas pessoas que eram assíduos da igreja, que diziam, olha, eu vou marcar meu nome aqui, correspondendo no crachá, mas não informa ninguém, porque eu não quero que saiba que eu brinco com carnaval, porque falo que é pecado, né, mas eu sei que não é. Então é algo assim muito interessante, né, que o Cucacuca deu chance até para esse pessoal quebrar tabu já desde aquela época. Ele frequentava a igreja, ele seguia aquele princípio que 50 anos a igreja proibiu, mas ele, quando teve oportunidade, ele foi brincar seu carnaval e justamente no bloco do Cucacuca. Muito bem. E um fato marcante, engraçado aí durante a trajetória do Cuca, que o senhor possa contar para a gente? Olha, o fato engraçado que eu possa contar... Olha, o que eu tenho, assim, de informação mesmo é isso daí que o pessoal procurava trocar muito sapato, né? Que eles sabiam que, como saiu fantasiado, as pessoas tinham como identidade o sapato. Então, para querer saber quem era,
as pessoas procuravam olhar o sapato e falavam, esse é o fulano X, e não era nada, porque era o outro que tinha emprestado o sapato de outro. Então, foi algo assim muito peculiar, muito especial, que na época a gente dava até muita risada depois que passava o carnaval, quando as pessoas comentavam a esse respeito, né? É realmente muito peculiar mesmo, muito engraçado isso. Genial mesmo. Genial, né? Porque justamente mas sabe que de repente ele tá lá com a conga, que era, né, que era usado naquela época. Então ele fazia o quê? Ele trocava, se a conga dele era vermelha, ele trocava com a azul do amigo. Então ele saía do azul, daí olhava lá, essa aqui é do Sebastião, que Sebastião dá, né? É do Francisco. Saía correndo depois que passava o carnaval, ia comentar, daí falava que tinha trocado e encucava a cuca de muita gente, então. Essa é realmente muito engraçada, professor. Professor, uma outra questão aqui bem importante, né? A gente sabe que hoje o Bloco em Cuca Cuca, ele lança um boneco por ano, pelo menos, né? Qual que é a inspiração que o senhor tem para estar criando esses bonecos e estar colocando o personagem neles? Então, justamente, dentro desse conceito, que é dessa teoria Cuca-Cuca, a gente procura se buscar aquilo que Cuca-Cuca das pessoas. Então, foi o caso quando soltamos o Macaco Ié, foi justamente para houve essa inculcação do Darwin, né, que inculcou o mundo, quando ele deixou que as espécies se evoluíam e deu-se, de repente, a margem para que pensasse, por que não a raça humana, então, veio do chimpanzé? Então, a gente busca essas inspirações que inculcam. Por exemplo, quando foi da loira do banheiro, a gente percebe que por muito tempo, principalmente eu quando era estudante, muitas vezes ele deixava de ir ao banheiro quando o pessoal começou a comentar, não vai porque a loira tá lá. E quando criança você tem medo, né? Daí você não ia mesmo. O gato preto, aquela mesma situação, né? Que de repente o gato preto dá azar, quando na verdade o gato foi vítima da Idade Média, quando mandavam colocar fogo em quem achava que mexia com bruxaria, e se tinha gato, falava, o gato faz parte, o gato, como de repente de noite ele é bem assim, livre, e andava pelas casas, já intitulava a pessoa que é bruxa se torna gato e vem andar no nosso telhado, então queima o gato preto, e daí o gato passou a ser símbolo do azar, porque quem tinha gato preto era simbolizado como sendo bruxo, e ia para a fogueira. Então, essa circunstância que inculca a cuca, não somente nós, mas do mundo, é que se serve para nossas idealizações e temáticas, que para ano que vem nós estamos, assim, de repente, pensando em lançarmos a Minhota, que é uma bruxa daqui de São Luís do Paraitinga, e é justamente por aqui ter os casarinhos, assim, sobrados, ela queria sempre estar sabendo das fofocas, e ela procurava sempre esticar o pescoço. E nisso ela foi esticando, puxando o pescoço para querer ouvir o que estava sendo conversado acima, no sobrado, o pescoço foi crescendo, crescendo. Quanto mais o pescoço crescia, mais a cabeça diminuía. E daí saiu essa bruxa, que é a bruxa Minhota, que é a bruxa de São Luís do Paraitinga. Então, nós pretendemos trabalhar também com essa temática, que para nós inculca muito. A nossa cuca é uma temática interessante para inculcar a cuca de todas as pessoas. Além de tudo, Raul, a gente ainda está trazendo um conteúdo exclusivo aqui, né? Que é a divulgação de um novo boneco, cuca, né? Isso que eu ia falar, tá rolando, já está rolando um spoiler aqui, né? Justamente. Então, nós estamos assim. A gente já estamos com ar de exclusividade aí já no primeiro, né, meu? Ó, que louco. E aí, Raul, o professor estava falando agora, né? E eu vi alguma coisa aqui sobre cadê o macaco? Olha que coisa interessante. E aí eu me recordei de uma situação que nós vivenciamos aí recentemente, que foi o lançamento do boneco do macaco, né? E eu gostaria que o professor contasse pra gente, que eu acho que isso também é um fato recente e engraçado. Professor, o que o senhor pode falar pra gente? Cadê o macaco? Tinha com os escravos.
E esse Coronel Chico Espanta utilizava justamente dessa maneira, plantando muitos pés de mangas em suas fazendas. Daí ele procurava tratar os escravos com mangas. E informava, leite não pode beber, porque se beber, leite com manga mata. Então, essas situações que são assim bastante interessantes e peculiares, a gente está procurando assim, retratar, trazer de volta a existência desse mundo especial nosso, que é o Cacuca. Muito bom. Faz a pergunta para ele de novo, Alay, que eu acho que ele não ouviu. Ô, professor, a pergunta é o seguinte: a galera tá querendo saber aqui, cadê o macaco? O que o senhor tem para falar para a gente referente a isso? Então, essa daí é bastante interessante, né? Porque nós estávamos lá justamente marcado para 9 horas, 21 horas, né? E aqui já estava chegando quase 23 horas e não surgiu o macaco. As pessoas então vinham até a mim e perguntavam, Nero, cadê o macaco? Não vai chegar o macaco? Eu falei, não, vai chegar, aqui foi buscar, está numa chácara aí, mas está vindo, está vindo. E houve quando chegou a caminhonete. Até quando nós vimos os faróis da caminhonete, ficamos entusiasmados, né? Nossa, ótimo, que assim resolveu, né? Já está bem atrasado para o início do cortejo, mas agora sai, né? Daí foi quando a gente foi olhar na carroceria, mas cadê o macaco? Daí foi quando um dos condutores falou, PQP, cadê o macaco? Daí dessa, ele retornou e encontrou o macaco caído na subidinha ali daquela parte da estrada que margeia com a escola Monsenhor da São João, estava caindo o macaco. Então foi isso, mas na época deu assim bastante preocupação, porque como para vir ele passou pela rodovia Oswaldo Cruz, então houve a preocupação, vai que caiu na estrada, cai, e de repente veio em carro de Ubatuba, e daí ia surgir BO para todo mundo, né? Mas deu tudo certo. Mas foi bom que com isso deu origem, até o Galvão Frade fez a marchinha que retrata esse fato, né? Intitulada O Mico. Muito boa. Genial, genial, meu. E olha que legal isso também, né? Que em São Luís tem bastante essa característica, né? Que todas essas histórias e particularidades, elas viram marchinha, né? Viram marchinha. De alguma forma, alguma coisa carnavalesca, né? Então é um dos motivos da gente ser tão apaixonado pelo Carnaval de São Luís como a gente é, né? Justamente, aqui realmente é um celeiro de criatividade, né? A gente também fica muito entusiasmado de ver as cabeças fazerem, que de pouca coisa eles fazem muito. Demais, meu. O professor, fala pra gente, né, a gente estava falando um pouco, né, há pouco atrás, sobre o quanto para você era importante que tivesse mais segurança no bloco, né, porque o bloco sai à noite, né, e para a gente ter uma dimensão, assim, quantas pessoas, em média, o bloco do Incucacuca atinge, né, no seu público lá no Carnaval de São Luís? Então, a gente estima, deve sair em torno de quase 2.000 pessoas. É muita gente, muita gente. E a preocupação justamente quanto à segurança é porque no nosso bloco saem muitas famílias, e saem pais com seus filhos. Às vezes, filhos até de colo, pai e mãe carregando o filho. Então, daí vem essa responsabilidade, né? Que pena, né? Se de repente houver algo assim aborrecedor, pode perder esses valores, né? De criar justamente essa alegria para essas famílias que, de repente, passam o ano inteiro aguardando para sair no carnaval, no nosso bloco, que eles sentem, tem, de repente, para eles algum significado, mas que a gente, por sair no horário das 10 horas e com um monte de gente assim, muitas pessoas nem entendem o que significa aqueles bonecos, possam colocar em risco, né? E, de novo, a gente possa perder essa situação conforme já houve em 95, porque em 95 foi isso, o bloco estava se bombando, mas começou aquele advento da AIDS e pessoas mal intencionadas começaram a fisgar outras pessoas e falar que era sangue contaminado. Daí deu problema, a gente resolveu tirar o bloco da praça, né? Então, essa é a preocupação nossa. Para quem não conhece, né, o Carnaval de São Luís, ele é um carnaval muito grande, que ele atinge um público muito grande, né?
e que por muitas vezes o público que vai para o Carnaval de São Luís, ele vai só pela festa do Carnaval e não tão identificado com a cultura de São Luís. Daí a hora que o Cuca ele vê aquele monte de boneco, mas para ele não representa nada. Ele acha que tudo é loucura, e ele resolve ficar louco, achando que faz parte, que essa é a mensagem, e põe em risco, né, essa situação, já que o nosso bloco tem muitas famílias que saem com a gente. Para a gente que pega todo ano, é uma das partes maravilhosas, inclusive que a gente usa como inspiração aqui no Jatobá, né, que é essa aproximação das famílias mesmo, né, e o quão é importante esse mantimento, né, da cultura para a família dentro da festa do Carnaval, que é uma festa muito conhecida, né, banalizada aí, exatamente por esse público que por muitas vezes que não compreende, né? Que não compreende, que ele vai para a folia, mas ele vai como se fosse, de repente, para bagunça, né? E não é isso aí. Ele tem que buscar, principalmente o Carnaval de São Luís, ele tem que buscar o conhecimento do que representa em termos cultural. E, infelizmente, daí como o nosso bloco sai 10 horas, ele já está chapadão, né? E daí é mais confusão ainda. Mas, ultimamente, tem dado certo. Então, a gente põe fé que continue assim, mas existe essa preocupação, sim. A gente sai preocupado. Esse ano a gente, né, que estava lá presente, acompanhou e estava realmente muito cheio, mas foi muito lindo. Todos esses bonecos na rua, né? Para quem não conhece, exatamente. É o único bloco que leva uma infinidade de bonecos. Quantos bonecos tem o bloco, professor? Olha, o bloco ele tem já quase que 20 bonecos, embora alguns deles, de repente, deixaram de existir, que já havia no passado, mas atualmente já está com quase 20. Mas se deu uma caidinha aí. Deu uma pequena travada no professor bem na hora que ele ia falar. Mas genial, né? Olha isso, 20 bonecos, né, meu? É uma coisa muito, muito grandiosa. E para quem não conhece os bonecos, né, vale a pena depois dar uma olhada lá na história do bloco, porque é um baita trabalho de arte plástica, né? É muito, muito foda mesmo. Envolve bastante artistas, né? De diferentes formatos lá de São Luís do Paraitinga. E isso enriquece bastante a cultura da cidade e também a linguagem do bloco, né? Sim, e o pioneirismo também, né? O quanto inspirou muitos carnavais ao redor aqui em São Paulo e até fora do estado mesmo, né? O quanto ele inspirou todos esses carnavais, né, meu? A acontecerem e surgir esse novo formato de carnaval que ele falou aqui, né? Que eles insistiram tanto em fazer, né? Que foi o carnaval de marcha, né? Então a cidade querendo seguir moldes de carnaval aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, e eles trazem essa característica e essa originalidade, né? Então, para quem não conhece o Carnaval de São Luís, é genial essa originalidade, né? Que a gente só encontra lá, né? O professor tá de volta aí. Isso, eu estive ausente, agora eu voltei. Então, professor, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: nós, nos 3 últimos anos, né, em Cuca Cuca, ele tem lançado bonecos pré-carnaval com um título chamado Festa do Advento, que o senhor explicou bastante para mim isso, né, particularmente. Isso. Sei que o senhor tem muito carinho isso. Eu gostaria que o senhor falasse para o público o que é essa festa que antecede o carnaval e é de exclusividade do mundo em Cuca Cuca. Justamente, ela se chama Festa de Adivinhos. Para nós, adivinhos são, de repente, vocês que vêm para festejar com a gente, e adivinhos são todas essas entidades que a gente consegue trazer, essa entidade do bem que vem para foliar no Carnaval de São Luís. Então, a Festa de Adivinhos é justamente esse momento que nós subimos até ali, conforme está costumeiro no mês de janeiro, ali na Praça das Flores ali, e que faz com que chegue uma nova entidade, e chegue um novo personagem. Então, aquele momento é o momento da festa maior, que a gente chama de Festa de Adivinhos, que é que chegou um novo personagem. Que legal, é como se fosse para aquele local para receber, né? Para receber isso, justamente.
Justamente, você vai lá para invocar, para chegar mesmo àquela entidade que vai somar mais alegria para o povo luizense. Então, é festa de adivinhos. É aquele que chega, principalmente vocês que vêm de outra cidade, e a entidade que vem do além. Olha que legal, meu. Que louco saber de tudo isso. E Muito que bacana. orgulho, né? Que honra, né? De estar produzindo e agora deixando gravado todo esse material histórico aqui, baita importante aqui, né? Para a cultura nacional do carnaval, vamos se dizer, né? Muito, muito bom ter essa honra, né? Professor, nós sabemos hoje, né, que existe um local específico em São Luís do Paraitinga que ele é de caráter público para a visitação dos bonecos do Cuca, né? Como se fosse um museu, na verdade, né, em Cuca-Cuca. Isso, e aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque, de repente, o pessoal que está assistindo aí não conhece ainda como que é o trabalho do Cuca e, de repente, pós-pandemia, né, queiram ir lá absorver um pouquinho dessa cultura. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse local. Então, o local mesmo que a gente sempre assim gostou muito de estar presente é o local originário do Cuca-Cuca, que é ali no Museu dos Oswaldo Cruz. Então, para nós, a gente, quando começou, a gente já começou ali da casa do Oswaldo Cruz e tal, e conseguimos ficar lá. Até ano passado, nós estávamos lá. Só que, de repente, resolveram nos tirar de lá, e atualmente nós estamos aqui na rua Coronel Domingos de Castro. Tem uma casa de cultura, Nelsinho Rodrigues, que é onde a gente está hoje presente com os nossos bonecos. Estamos satisfeitos, a prefeitura, né, colaborou, porque arrumou esse lugar para nós, mas, na verdade, a nossa raiz mesmo tem a ver com o Alto do Cruzeiro, e que ali no Oswaldo Cruz a gente sente que é o lugar mais correto para os bonecos. Porém, por enquanto tiver um projeto que está vingando lá, nós não poderíamos retornar. Talvez daqui uns 2 anos a gente volte para a casa do Oswaldo Cruz. Então, atualmente, nós estamos nessa Casa de Cultura Nelsinho Rodrigues, que fica aqui próximo do Calçadão, na rua Coronel Domingos de Castro. Muito bem. Bom, Quem... então, professor, pode falar, Raul. Então, falando para quem for visitar a cidade de São Luís, né, e se interessar, não pode deixar de só passar. Procurar essa Casa de Cultura, Nelson Rodrigues. Na Casa de Cultura Nelson Rodrigues é para conhecer todos esses bonecos e um pouco da história, um pouquinho mais, né, da história do Cuca-Cuca. Porque até mesmo em cada boneco a gente coloca um crachá com o que ele significa. Então, a pessoa que chegar até ele não precisa de ninguém informá-lo. Ele lendo ali, ele entende o que representa, qual é a lenda que cada um contém. Muito bom. É um verdadeiro museu mesmo da cultura popular. É um museu vivo mesmo da cultura popular. Então, professor, nós vamos chegando então ao nosso final aqui da entrevista, né? E aí, para a gente fechar a última pergunta aí, na verdade, observação, nós gostaríamos de pedir para o senhor, nós atingimos aqui, acho que de média de 40 a 70 pessoas assistindo aí em diversos momentos da nossa live, e ela vai ficar gravada também posteriormente, né? Isso daqui vai virar um arquivo mesmo, um acervo popular. Nós gostaríamos de pedir para o senhor que o senhor deixe uma mensagem aí para o pessoal do Mundo em Cuca-Cuca, que está sempre presente, que faz esse carnaval da cultura popular acontecer em São Luís do Paraitinga, e que preserva e ama realmente esse bloco, né? Eu quero agradecer, aproveitando essa oportunidade, especialmente a vocês aí, essa comunidade do Jatobá, né, que sempre está presente e dando força para nós, e dizer para os nossos encucados que vamos firme, que
a energia é cada vez mais para manter-se positiva. Então, vamos acreditar que vai dar certo e que a nossa mensagem é justamente passar um carnaval feliz e muito sadio às famílias, e principalmente às crianças, que a partir delas nós vamos estar construindo o futuro do Bloco em Cuca-Cuca e do mundo em Cuca-Cuca, que é justamente o mundo desses personagens que encantam tanto a todos que aqui vêm e as nós luizenses. Ah, muito bacana, professor. Então, para quem está assistindo, né, nas redes sociais vocês encontram as informações, Facebook, Instagram, como Mundo em Cuca-Cuca, canal no YouTube também. Então tem um acervo riquíssimo lá de vídeos e fotos, enfim, material bem bacana de toda a história aí que o Cuca já viveu. Vale a pena vocês conferirem aí, hein? Vale muito a pena, né? A gente traz esse conteúdo aqui para vocês conhecerem um pouquinho, né, da história, mas o que a gente gostaria é que você fosse mais a fundo e passasse a acompanhar também o trabalho que esses grupos, né, esses blocos de carnaval fazem, cada um na sua região. Então, começando por hoje aqui pelo Encuca-Cuca, siga lá o Encuca-Cuca nas redes sociais, que tem Instagram, tem Facebook, tem canal no YouTube. Então, sempre acompanhe, né, o trabalho deles, porque vale muito a pena e tem muita coisa por vir ainda. E eu gostaria desde já, agradecer o tempo do professor. Muito obrigado. Dizer que é uma imensa honra estar tendo esse privilégio, né, de estar registrando um pedacinho da história aí do nosso carnaval nacional, porque eu acho que a dimensão que o Carnaval de São Luís do Paraitinga tem é uma dimensão nacional, e a importância que o Cuca tem para o Carnaval de São Luís faz o Cuca ter uma importância muito grande para o Carnaval nacional. Então, muito obrigado por nos dar essa honra e principalmente aí por nos apadrinhar no Carnaval de São Luís do Paraitinga e estar sempre com a gente, receber a gente sempre de braços abertos por aí. É uma grande honra mesmo, professor. Nós que agradecemos, viu? Nós estamos aqui sempre com muito entusiasmo para recebê-los e queremos agradecer muito por essa oportunidade de participar com essa temática nossa, que é justamente desse mundo em Cuca-Cuca, nessa live especial de vocês. Então, muito obrigado da minha parte, valeu mesmo, estou muito feliz e muito agradecido. Que honra. Muito bom. E também agradecer aí o João Luiz, né? Grande encucado aí, filho do professor Homero, Dona Iris, Joaché, toda a galera aí encucada que dá a força aí, tá presente com a gente e que ajudaram de alguma forma. Também o Ronan, grande Ronan aí. Grande Ronan, maestro da cidade. Justamente, grande companheiro. Nos ajudou aí a estar formatizando essa live. Perfeitamente. E gostaria de dizer para todo mundo, né, que esse é o primeiro programa que o Bloco do Jatobá está lançando, né, com o intuito da gente conhecer um pouquinho mais dos carnavais de rua que acontecem em São Paulo e na região. E toda quarta-feira agora vamos ter um convidado especial aqui, contando um pouquinho da sua história e compartilhando esses momentos e principalmente as suas peculiaridades dos carnavais ao redor aqui da nossa região. Então convido a todos a acompanharem aí também nos nossos canais do Bloco do Jatobá, que teremos novidades na semana que vem. A gente vai contar com a presença do grande Flávio, né, lá do Bloco do CRID de Guararema. Então, o nosso intuito é esse mesmo, é conversar com galera de diversas regiões e trazer essa diversidade aí para todo mundo e para que isso fique gravado e marcado e que a cultura do carnaval só cresça, né? E que isso acrescente muito aí na cultura carnavalesca. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, professor Luiz Homero. Esperamos nos encontrar aí num futuro bem próximo para que a gente possa encucar novamente aí
daquele jeito. Se Deus quiser. Estamos aqui e queremos inculcar mesmo. É isso aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma interação com a galera e responder as perguntas que vocês fizeram aqui, né? Porque a gente já tinha um conteúdo todo trabalhado especial aqui para perguntar para o professor. Então, peço desculpa a vocês por a gente não ter respondido essas questões, mas espero que as questões que a gente levantou aqui, né, tenham sido pertinentes. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou, dedicou esse tempinho. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Tamo junto, galera. Boa noite. Um grande abraço a todos. Até mais. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.